Absurd. That's absurd. Round 1. No vídeo de hoje vamos efetuar uma prova por redução ao absurdo, do latim reductio ad absurdum. Tal como a prova condicional, também se designa por prova indireta. Nesta prova também recorremos ao método de suposição de hipóteses para provar o argumento. Mas enquanto que na prova condicional supomos como hipótese o antecedente do condicional que temos na conclusão, como estão lembrados, na prova por redução ao absurdo supomos como hipótese a fórmula que temos na conclusão, negada. Enquanto que na prova condicional temos que ter obrigatoriamente um condicional na conclusão do argumento, nesta prova podemos ter qualquer tipo de fórmula na conclusão. Como podem observar no quadro, no argumento que analisaremos no vídeo de hoje, temos na conclusão que na primeira premissa temos P e Q. Na segunda premissa temos se P e Q, então P ou Q. Na terceira premissa temos se P, então R. Na quarta premissa temos não R. Na prova por redução ao absurdo, vamos supor como hipótese que a conclusão é falsa. Neste argumento, se temos como conclusão Q, vamos então supor como hipótese não Q. O que se pretende com isso é a elaboração de um raciocínio que nos prove que para este argumento não pode ser o caso não Q. Se conseguirmos provar que não Q é falso, então provamos Q como sendo verdadeiro e provamos que o argumento é válido. A regra de prova por redução ao absurdo representa-se como podem observar no quadro. Supomos como hipótese não alfa a conclusão negada. Partindo de não alfa, utilizando as premissas que são dadas no enunciado do argumento, vamos tentar detectar alguma anomalia. Se detectarmos uma contradição, uma situação em que uma forma surge com valor verdadeiro e simultaneamente com valor falso, então provamos não alfa como sendo falso. Provamos não alfa. Com isto estamos a testar se é possível obter não alfa
com as premissas do argumento. Ou melhor, estamos a tentar provar que tal é impossível. Vamos então iniciar a nossa demonstração. Na linha 1 escrevemos P e Q, a primeira premissa do argumento. Para facilitar a compreensão, no vídeo de hoje vamos analisar também o argumento em linguagem natural. Assim, P e Q, neste argumento, têm como correspondência em linguagem natural a sentença: os únicos na cozinha eram o cão e o gato. A prova direta, a prova formal deste argumento, já foi efetuada logo no primeiro vídeo deste canal, também com a tradução em linguagem natural. Se tiverem curiosidade em observar um mesmo argumento demonstrado através da prova direta e agora através da prova indireta, está disponibilizado. Na segunda linha escrevemos: se P e Q, então P ou Q. E em linguagem natural temos: se os únicos na cozinha eram o cão e o gato, então o cão ou o gato comeu o frango. Reparem que quando falamos em tradução, estamos a falar de uma tradução adaptada. Uma tradução na qual aquilo que importa é preservar o valor de verdade das proposições contidas na sentença. Na primeira premissa temos: os únicos na cozinha eram o cão e o gato, P e Q. Na segunda premissa temos: se os únicos na cozinha eram o cão e o gato, então o cão ou o gato comeu o frango. Se P e Q, então P ou Q. Na primeira premissa, para expressarmos em linguagem artificial uma sentença que contém o verbo ser, estamos a usar a letra P e a letra Q. Eram o cão e o gato. Na segunda premissa, no consequente da implicação, para uma sentença cujo verbo é o verbo comer, continuamos a usar as mesmas letras, a letra P e a letra Q. Na perspectiva da linguagem artificial, aqui o que importa é que temos um conjunto que contém apenas o cão e o gato. E o que pretendemos determinar é se o elemento cão é a conclusão do argumento válido, ou se o elemento gato é a conclusão do argumento válido, ou ainda se ambos são simultaneamente a conclusão do argumento válido, pois estamos perante uma disjunção inclusiva. Um computador aqui teria que optar por P ou por Q, ou por ambos simultaneamente. O computador estaria a dizer: do conjunto dado predico P como conclusão do argumento válido, ou predico Q, ou predico ambos simultaneamente. Os verbos ser e comer seriam causas para se chegar a essa predicação. Relevante aqui seria que o computador determinasse qual ou quais elementos escolher, e por isso não usamos letras diferentes no consequente da implicação da segunda premissa, que expressem uma sentença com o verbo comer. É, portanto, uma tradução adaptada e uma tradução com um certo grau de dificuldade. Na linha 3 escrevemos: se P, então R, indicando que é uma premissa. Nesta premissa, em linguagem natural, temos
Se o cão comeu, então o cão saltou em cima da mesa. Na linha 4 escrevemos não erre, indicando que é uma premissa. Em linguagem natural temos o cão não saltou em cima da mesa. Estas são as premissas do argumento. Olhando agora para a conclusão do argumento, em cima, no canto superior direito, temos que, sendo em linguagem natural, o gato comeu o frango. Como foi dito anteriormente, vamos supor como hipótese a conclusão negada. Vamos supor não que. Assim, na linha 5 da demonstração, começamos a delinear uma linha vertical, que terá como função delimitar o âmbito da hipótese, a abrangência do raciocínio que iniciamos com a suposição da hipótese. É um raciocínio fictício, do tipo: se não que ocorrer no contexto geral do argumento, será que tal ocorrência nos conduzirá a uma contradição? Escrevemos não que na linha 5 à direita da linha vertical e começamos a testar não que. A que consequências nos levaria não que, se de facto ocorresse? Com esta hipótese, na tradução em linguagem natural, estamos a dizer: o gato não comeu o frango. Imaginem uma investigação policial. Houve um delito. Alguém comeu um frango numa cozinha. Ora, nessa cozinha apenas se encontravam o cão e o gato. Logo, o autor do delito ou foi o cão ou foi o gato. Ou foram ambos. Temos dois suspeitos e um argumento que ainda não sabemos se é válido, que nos diz que o culpado é o gato. Então, para termos a certeza disso, vamos partir do princípio de que não foi o gato e verificar se há algum dado da investigação que seja contraditório com esta assunção e nos garanta que é falso, que não foi o gato. Vamos então trazer os dados da investigação, ou seja, as premissas do argumento, submetê-los a esta assunção, tratá-los em articulação com esta assunção e verificar se de tal tratamento de dados surge alguma contradição. Assim, nesta fase, olhamos para a hipótese, olhamos para as premissas e tentamos perceber se há alguma coisa que possamos fazer. Tentamos perceber se há alguma regra de inferência ou alguma lei de equivalência que possa ser aplicada às fórmulas de que dispomos. À linha 1 e à linha 2 podemos aplicar a regra de inferência modus ponens. Na linha 2 temos a implicação: se P e Q, então P ou Q. Na linha 1 temos P e Q. P e Q dá uma confirmação para o antecedente da implicação que temos na linha 2. Então podemos concluir o consequente da implicação, P ou Q. Se P e Q, então P ou Q está na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência modus ponens. P e Q está na posição em que temos a segunda premissa da regra.
E podemos concluir P ou Q, que está na posição em que temos a conclusão na regra. Escrevemos P ou Q na linha 6 da demonstração. Reparem que está dentro do campo de abrangência da hipótese. É escrito do lado direito da linha vertical. Indicamos as linhas 1 e 2 como sendo as linhas que nos permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência modus ponens. Em linguagem natural, ficamos com: o cão ou o gato comeu o frango. Olhamos novamente para todas as fórmulas que temos na demonstração e observem que, se aplicarmos a regra de inferência silogismo disjuntivo às linhas 5 e 6, podemos concluir P. A regra diz-nos que, tendo uma disjunção, se obtivermos a confirmação de um dos termos da disjunção negado, então provamos o outro termo como verdadeiro. É o que temos nas linhas 5 e 6. P ou Q está na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência silogismo disjuntivo. Num Q está na posição em que temos a segunda premissa da regra. E podemos concluir P, que está na posição em que temos a conclusão na regra. Escrevemos P na linha 7 da demonstração, indicamos as linhas 5 e 6 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência silogismo disjuntivo. Em linguagem natural temos: o cão comeu o frango. Agora que obtivemos P, acabamos de obter uma confirmação para a implicação que temos na linha 3. Se P, então R. Se P, então R, da linha 3, está na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência modus ponens. P, da linha 7, está na posição em que temos a segunda premissa da regra. E podemos concluir R, que está na posição em que temos a conclusão na regra. Escrevemos R na linha 8 da demonstração, indicamos as linhas 7 e 3 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência modus ponens. Em linguagem natural temos: o cão saltou em cima da mesa. Reparem que na linha 4 temos não R. O cão não saltou em cima da mesa. Então, e agora? Em que é que ficamos? Acabamos de encontrar uma contradição. Exatamente aquilo que pretendíamos, para conseguirmos validar o argumento. Temos, portanto, duas fórmulas que se contradizem. Mas para termos uma contradição, vamos agregá-las mediante uma conjunção. Assim, R da linha 8 está na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência conjunção. Não R da linha 4 está na posição em que temos a segunda premissa da regra. E podemos concluir R e não R, que está na posição em que temos a conclusão na regra. Escrevemos R e não R na linha 9 da demonstração. Indicamos as linhas 8 e 4 como sendo as linhas que permitem dar este passo.
E justificamos este passo com a regra de inferência conjunção. Em linguagem natural, ficamos com: o cão saltou em cima da mesa e o cão não saltou em cima da mesa. Round 3. A regra de prova por redução ao absurdo diz-nos que, se, partindo da hipótese não alfa, efetuarmos uma derivação na qual detectemos uma contradição, então provamos não alfa. O detetive encarregue da investigação começaria por supor a hipótese de que o gato não comeu o frango, combinando essa hipótese com os dados da investigação. Acabaria por chegar a um facto contraditório. Logo, poderia concluir como falsa a hipótese que supôs. Assim, não Q, da linha 5, está na posição em que temos a hipótese não alfa, na regra. Há todo um raciocínio que nos conduz a R e não R, que está na posição em que temos beta e não beta, na regra. E podemos, portanto, concluir não Q, que está na posição em que temos não alfa, a conclusão da regra. Escrevemos não Q na linha 10 da demonstração, já fora do âmbito da hipótese, pois ao contrário da hipótese não Q e de todas as fórmulas dentro do seu âmbito que constituem um raciocínio fictício, experimental, um à parte dentro do argumento, não Q adquiriu um carácter de sentença confirmada. O raciocínio fictício, em articulação com as premissas do argumento, permitiu provar a verdade de não Q. Portanto, indicamos o raciocínio que vai da linha 5 à linha 9, como sendo o raciocínio que nos permite dar este passo. E justificamos este passo com a regra de redução ao absurdo. RAA. RAA, apesar de coincidir com o português, refere-se ao nome da regra em latim, reductio ad absurdum. Em linguagem natural, ficamos com: é falso que o gato não comeu o frango. Dizermos que é falso que o gato não comeu o frango é o mesmo que dizermos o gato comeu o frango. São expressões equivalentes. Dizem a mesma coisa. Têm o mesmo sentido, mas dizem de maneira diferente. Em cima, no topo do quadro, na conclusão do argumento, temos Q. Para provarmos que o argumento é válido, temos que conseguir obter Q na demonstração. Obviamente que quando olhamos para não Q, sabemos logo que é o mesmo que ter Q. Mas em lógica, quando fazemos uma demonstração, temos que indicar todos os passos. Temos que justificar o passo que nos leva de não Q a Q. Como foi dito nos vídeos iniciais deste canal, além das regras de inferência, existem ainda as leis de equivalência, que nos permitem obter novas fórmulas numa demonstração. Analisemos então o que diz a lei de equivalência, ou equivalência notável. Dupla negação. Esta lei diz-nos que P é equivalente a não P, e vice-versa, que não P é equivalente a P, que, sendo fórmulas equivalentes, podem ser substituídas uma pela outra. Assim, não Q, da linha 10,
está na posição em que temos não P na lei. E podemos escrever Q na linha 11, que está na posição em que temos P na lei. Indicamos a linha 10 como sendo a linha que permite dar este passo. E justificamos este passo com a eliminação da dupla negação. Em linguagem natural, ficamos com: o gato comeu o frango. O argumento é válido, pois conseguimos provar a conclusão do argumento dado no enunciado através de uma demonstração. Uma prova. Até ao próximo vídeo. Saudações. You win.